Tem passageiro que entra no carro e você sabe na hora que tem algo errado. Não é pelo jeito de falar, é pelo jeito de não falar. A corrida apareceu no fim da tarde. Bairro tranquilo, mas o destino era do outro lado da cidade. Longo. Aceitei, sem pensar muito. Mas bastou ele abrir a porta e se sentar no banco de trás, para eu perceber que aquela corrida não ia ser só mais uma. Ele era um homem de uns 40 anos. Roupas amassadas, barba por fazer, olhar vazio. Carregava uma sacola, pequena, daquelas de pano que parecia leve, mas ele segurava com as duas mãos, firme, como se ali dentro tivesse alguma coisa que não podia soltar. Pode ir, ele disse. E depois disso, ficou em silêncio. Não mexia no celular, não olhava para o lado, só para frente, como se estivesse indo para algum lugar que ele mesmo não queria chegar. Se você já viveu um momento em que o silêncio de alguém dizia mais do que qualquer palavra, comenta aqui embaixo. Tem histórias que a gente escuta sem ninguém precisar falar alto. E se quiser ouvir mais relatos como esse, se inscreve aí. Toda corrida tem uma verdade escondida. No retrovisor, eu via os olhos dele parados. De vez em quando ele piscava devagar. Mas tinha algo estranho no ar. Não era só tristeza. Era como se ele estivesse sendo engolido por dentro. Depois de uns 5 minutos, ele falou. Baixo, sem emoção. A pior parte não é a mentira. É o jeito como ela te olha, quando diz a verdade. Eu nem sabia do que ele estava falando. Mas o tom era de alguém que acabou de perder tudo. Segui dirigindo. Mas minha cabeça já estava tentando entender. O que faz um homem entrar num carro com uma sacola e um coração visivelmente quebrado? A corrida seguia, mas eu nem lembro das ruas por onde passei. Porque ali dentro, parecia que a cidade tinha parado. Era só eu, ele, e uma dor que estava prestes a vazar pelo canto da boca. Foram 12 anos acreditando numa coisa. 12 anos, achando que ela era minha. Ele disse isso quase em sussurro, mas não tirava os olhos da janela. E a mão ainda segurava a sacola no colo, com os dedos apertando a alça, como se segurassem a própria história. Ela me olhou, com aquele mesmo olhar de sempre, calma, fria, e disse: Você merece saber. A frase ficou no ar. Ele encostou a testa no vidro da janela e soltou o ar pelo nariz. A verdade não foi o pior. O pior foi o jeito que ela disse. Como se eu fosse só mais alguém na vida delas. Fiquei quieto. Não tinha o que dizer. Mas dentro de mim, eu sabia. Aquela história ia terminar com algo que ele ainda não tinha coragem de contar. Ela, a menina, cresceu me chamando de pai, me abraçava, me pedia conselho, e eu acreditava. Ele soltou uma risada seca. Acreditava tanto que virei outra pessoa. Deixei amigos, oportunidades, até sonhos, para ser o melhor pai que eu conseguia. E então, ele soltou. Mas ela não era minha. Não biologicamente. Não no papel. E agora, parece que nem no coração. Meu peito apertou. Ele abriu a sacola, lentamente. Tirou de dentro uma camiseta pequena, rosa, já um pouco gasta. Dobrou com calma. E olhou para ela como quem olha para uma lembrança viva. Essa aqui foi do aniversário de 5 anos. Ela me deu de presente. Escreveu: Melhor pai do mundo. E aí ele ficou em silêncio. E eu entendi. Aquilo ali era tudo o que restava do que ele foi. A chuva começou leve, batendo no vidro da frente. E o som dos limpadores parecia marcar o tempo da história dele. Um tempo que tinha parado. No exato momento em que a verdade chegou. No começo eu ri. Achei que era brincadeira. Uma daquelas fases ruins de casal, sabe? Ele olhou pra frente. Mas era como se olhasse pra dentro da própria cabeça. Mas quando ela me entregou o envelope, quando eu vi aquele resultado, eu só sentei e fiquei olhando pra parede. Ele balançou a cabeça devagar. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Fez uma pausa. Mas dentro de mim, parecia que alguém tinha desligado a luz. Fiquei sem reação, só respirando mais fundo, para não me envolver demais. Mas era impossível não sentir o peso do que ele carregava ali.
Eu pensei em confrontar, em perguntar por quê, mas no fundo, eu sabia que não adiantava. Nada ia mudar o que eu tinha lido. Ele apertou a camiseta entre os dedos. O que dói não é descobrir que ela não era minha, é perceber que, para elas, eu nunca fui. A chuva engrossava. As gotas no vidro distorciam as luzes da rua, e tudo parecia mais abafado, mais lento. Depois de 2 dias sem dormir, eu arrumei uma mochila. Coloquei umas roupas, peguei essa camiseta e saí. Fiquei esperando ele continuar, mas ele fechou a sacola e disse só mais uma frase. E ninguém veio atrás. Foi aí que eu percebi. O que destrói um homem não é a traição, é o silêncio de quem ele esperava amor. O carro seguia pelas ruas alagadas de luzes borradas, e eu percebi que ele tinha mudado o tom. Não era mais só tristeza. Tinha uma mágoa ali, bem quieta, quase como se ele estivesse guardando uma resposta que ninguém pediu. Ela me ligou 2 dias depois. Não atendi. Falou com firmeza, sem hesitar. A irmã dela mandou mensagem. Ela tá abalada, disse. Mas, e antes? Antes de me entregar a verdade como se fosse um bilhete vencido? Ele encostou na porta e olhou para cima, como se tivesse cansado de pensar. Agora todo mundo quer conversar. Quer entender como eu tô. Mas antes, ninguém me escutava. Silêncio no carro. Um silêncio diferente. Não era o mesmo do começo. Era o tipo que faz a gente engolir seco. Eu fiquei um tempo na casa de um amigo. Disse que era só por uns dias. Mas até ele começou a olhar estranho. Como se eu tivesse feito algo errado. Virou para mim pela primeira vez com os olhos fundos. Você já sentiu isso, motorista? Quando você é o único que sente a dor, mas todo mundo age como se você fosse o problema. Eu balancei a cabeça devagar, sem palavras, só deixando ele continuar. Essa camiseta aqui, eu durmo com ela. É ridículo, né? Neguei com a cabeça, ainda em silêncio. Ele segurou firme o tecido. Não sei se vou vê-la de novo, nem se quero, mas tem uma coisa que eu ainda preciso fazer. Me preparei para ouvir, mas ele não falou o que era. Olhou para o celular, desbloqueou a tela e ficou encarando uma conversa sem responder. Ela me mandou uma mensagem. Só disse: "Quando quiser conversar, tô aqui." Fechou o celular sem responder. Mas agora, quem não sabe mais se quer conversar, sou eu. E eu entendi. Ele não queria justiça, nem vingança. Queria ser lembrado. Estávamos a poucos quilômetros do destino. O carro seguia em silêncio, só cortado pelo som dos pneus na rua molhada. Mas dentro daquele carro, a história estava longe de terminar. Ele abriu a mochila de novo, com calma, como se fosse um ritual. Tirou de dentro um envelope branco, bem fechado com fita, dobrado com cuidado como quem guarda uma coisa sagrada. Escrevi isso ontem, a madrugada inteira. Olhou para o envelope como se não soubesse se devia mesmo entregá-lo. Não é para ela, a mãe, é para a menina. Ou melhor, para quem ela era para mim. Meus olhos foram do envelope para a sacola no colo dele. E então entendi. Ele não estava indo para uma conversa. Estava indo para um adeus silencioso. Não sei se ela vai ler, não sei se vai lembrar de mim, como eu lembro dela. Fez uma pausa, e a voz veio mais baixa. Mas eu precisava colocar para fora, porque esse tipo de dor vira veneno se a gente engole por muito tempo. O envelope tremeu na mão dele, e por um instante, ele quase o guardou de volta. A carta não é para acusar, nem para pedir nada. É só para dizer que eu fui feliz por um tempo, mesmo que tenha sido uma mentira. Aquela frase me pegou. E se um dia ela quiser saber quem eu fui, vai estar aqui. Dobrou o envelope com cuidado, encostou no peito e respirou fundo. Você pode me deixar um quarteirão antes? Não quero ser visto, não por elas. Eu apenas assenti, e naquele momento eu percebi. Ele não estava fugindo, estava enterrando uma parte da vida que ele nunca quis perder, mas que foi arrancada sem aviso. Faltavam 2 quarteirões. E mesmo sem dizer nada, ele começou a ajeitar a camiseta dentro da sacola. Com carinho. Com lentidão. Teve uma vez. Ela acordou chorando de madrugada. Tinha uns 7 anos. A voz dele baixou, como se estivesse falando para si mesmo. Correu pro quarto, se enfiou na cama comigo e disse: "Pai, sonhei que você tinha ido embora." Fez uma pausa longa e completou: "Acho que agora o pesadelo virou real, mas para mim."
Fiquei quieto. A rua estava mais escura naquele trecho. Só os postes iluminavam o caminho com uma luz amarelada e fria. Ele olhou para o retrovisor. Mas não nos meus olhos. Era como se estivesse procurando alguém lá atrás. Alguém que não estava mais ali. Eu fui embora porque achei que era o certo. Porque me disseram que tudo aquilo era uma mentira. Engoliu seco. Mas e o que eu senti? Os beijos de boa noite, os desenhos juntos, as palavras. Isso também foi mentira? O carro desacelerou. Ela nunca soube, nem a mãe contou. Acha que eu não ia querer mais vê-la. Fez um gesto leve, como quem empurra um pensamento ruim para longe. Mas o que dói não é ela não ser minha. É ela pensar que eu a deixei por escolha. Ele segurava agora o envelope e a camiseta, como quem segura a última lembrança de uma vida inteira. Queria poder dizer isso para ela, que se eu fui embora, foi por dor, não por desprezo. Silêncio. E então, ele soltou. Hoje é aniversário dela. E ninguém sabe que eu tô vindo. A última frase bateu como um soco, porque até então, eu achava que ele só queria largar uma lembrança. Mas agora, o que ele estava prestes a fazer, mudaria tudo. Paramos a poucos metros do destino. Ele pediu para desligar o farol. O lugar era discreto. Uma casa simples com uma árvore grande na frente. Ele olhou para frente por alguns segundos, respirou fundo e falou como quem arranca algo do peito. Depois que fui embora, elas seguiram a vida. Nunca me procuraram. Olhou para a sacola, depois para o envelope. E aí, pela primeira vez, ele disse tudo. Ela me contou por mensagem. Disse que achava que a menina era minha. Mas depois, fez o teste e confirmou que não era. Fez uma pausa. Falou como se estivesse me contando que o jantar tinha queimado. Eu não sabia o que dizer. Ele, por outro lado, parecia ter esperado esse momento por muito tempo. Criei aquela menina desde que ela nasceu. Fui nas reuniões da escola. Fiquei acordado quando ela teve febre. Fiz surpresa no aniversário. A voz falhou. Mas ele continuou. Quando me contaram, eu perguntei. Ela sabe? Respirou fundo e respondeu ele mesmo. Não, a mãe nunca contou. Só disse que era melhor assim. Que eu tinha feito meu papel e agora podia seguir. Fez um gesto de riso, de deboche, mas era um riso quebrado. Como se eu fosse um substituto descartável. Olhou para casa, apontou com a cabeça. Ali dentro tem uma menina fazendo aniversário. E ela não sabe que o homem que criou ela por 12 anos tá parado aqui fora, com uma carta e uma camiseta. Eu engoli seco. Aquilo não era só uma revelação. Era um luto, sem velório. Uma paternidade arrancada sem aviso. Hoje, eu não vim para ver ela, nem para falar com ninguém. Vim só para deixar isso e ir embora. Ele colocou a mão na maçaneta, mas antes de sair, virou para mim e disse: o que eu fiz depois que descobri? Eu amei mesmo assim, mas ninguém acreditou. E então, ele saiu do carro. Ele caminhou devagar até a frente da casa. Nenhuma movimentação no portão. Nenhuma luz acesa na janela da sala. Só o som da chuva fina e o barulho dos próprios passos no chão molhado. Segurava a sacola de um lado e o envelope do outro. Com cuidado, com reverência. Como se carregasse algo sagrado. Parou na frente do portão. Não tocou a campainha. Não chamou por ninguém. Olhou para dentro, depois para baixo. E se abaixou devagar. Com todo o cuidado, abriu a sacola. Tirou a camiseta, dobrada perfeitamente. Colocou o envelope por cima. Depois, colocou tudo bem no canto do muro, protegido da chuva, como quem planta uma lembrança e espera que ela germine sozinha, no tempo de quem encontrar. Ficou ali por alguns segundos, parado, encarando aquela pequena entrega. A última conexão entre ele e a filha, que não o reconhecia mais como pai. Não deixei um bilhete. Deixei um pedaço de mim. Disse isso quando voltou para o carro. A voz vinha diferente, mais baixa, como se cada palavra agora carregasse o peso do que ficou para trás. Entrou, fechou a porta e não olhou para trás. Talvez ninguém abra, talvez joguem fora, mas agora, não é mais meu. Eu liguei o carro. E seguimos. Ele não falou mais nada. E eu também não. Porque certas dores não pedem resposta. Pedem espaço para doer em paz. Eu só queria que ela soubesse que teve um pai. Foi a última coisa que ele disse antes do destino final. E naquele momento, eu entendi. Aquela não foi uma entrega de presente.
Foi uma entrega de amor. Daquele amor que continua, mesmo depois de ter sido esquecido. Encostei no local que ele pediu. Era uma rua tranquila, com poucas casas e luz fraca nos postes. Ele demorou uns segundos para se mover. Estava com as mãos no colo, o olhar perdido na frente. Obrigado por me escutar. Nem todo mundo faz isso. Eu só balancei a cabeça. Não tinha o que dizer. E talvez ele nem quisesse ouvir nada mesmo. Abriu a porta devagar. Desceu como quem carrega o cansaço de anos. Não olhou para trás, não deu tchau. Só caminhou pela calçada até sumir na esquina. Fiquei ali, parado, com o motor ligado, mas sem vontade de ir embora. O banco de trás parecia mais pesado do que quando ele estava sentado, como se ele tivesse deixado alguma coisa. Algo invisível, mas impossível de ignorar. Olhei pelo retrovisor. A sacola não estava mais ali, mas a dor ainda estava, e comecei a pensar. Quantas histórias como essa existem por aí? Quantas verdades são engolidas para manter aparências? Quantos amores são enterrados sem aviso? A corrida foi longa. Mas não pelo tempo ou pela distância. Foi longa porque carregou um luto que ninguém viu. Uma perda que não tinha caixão, nem velório. Só silêncio. E naquele silêncio, eu aprendi que nem todo mundo que vai embora queria ir. Às vezes a pessoa só estava esperando alguém pedir para ela ficar. Voltei para casa em silêncio. Mas parecia que ele ainda estava ali. Como se a história que ele me contou tivesse colado no tecido do carro. Como se o banco de trás tivesse absorvido mais do que só o peso de um corpo. Não foi só mais uma corrida. Foi um desabafo. De alguém que não teve a chance de ser lembrado do jeito que merecia. A dor dele não vinha da mentira. Nem da traição. Vinha do esquecimento, porque ser traído é cruel. Mas ser apagado é como morrer em vida. Eu fico pensando, será que aquela menina um dia vai saber? Será que vai encontrar a camiseta, ler a carta? Ou vai passar direto, achando que aquilo veio de alguém que ela nunca conheceu? Talvez nunca saiba. Mas ele fez a parte dele. Fez o que o amor manda, mesmo sem resposta, mesmo sem final feliz. E você? Já amou alguém que simplesmente fingiu que você nunca existiu? Comenta aqui embaixo. Às vezes uma história como essa ajuda a gente a entender melhor a nossa. E se quiser ouvir mais relatos que ninguém teve coragem de contar, se inscreve no canal. Toda corrida carrega um silêncio que alguém precisa escutar. Na tela do celular, apareceu uma nova notificação. Outra corrida. Outro nome. Mas naquele dia, eu esperei mais um pouco, porque tem histórias que exigem silêncio mesmo depois do fim.